Já começando o nosso culto desta noite, sabemos que Deus já está em nosso meio. Vamos estar colocando todos os nossos desejos, as nossas aflições na mão dEle. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor Deus. Como o hino que nós acabamos de cantar agora, vem visita a tua igreja, meu Pai querido. Nesse momento, meu Pai, de alegria, onde nós sabemos que o Senhor, antes mesmo de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui presente em nosso meio. Senhor, não deixa nada venha nos atrapalhar nesta noite, mas que o teu poder, o teu Santo Espírito do Senhor esteja no meio de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós temos a plena certeza que o Senhor vai nos levarmos em paz para nossos lares. Senhor, muito obrigado. E é por isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino 308 do cantor cristão. E eu quero que toda a igreja cante. O irmão está suando, né, irmão? Eu coloquei o irmão numa fria, né? Pedi para ele tocar esse hino 580, que ele é maravilhoso. E é onde nós começamos o nosso culto nesta noite. Hino 580. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meus caminhos duro, espinhoso ou inseguro, e em seus passos bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde me for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho agora arrependida, e pro meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for irei. Amém, amém, glória a Jesus.
Irmão, pode se assentar. O pastor me ligou na segunda-feira fazendo esse convite e eu naquela correria falei assim, agora eu tenho que preparar algo para a igreja e já preparei alguns hinos, né? Eu só pisei na bola com o irmão, onde eu peguei ele de surpresa. Mas Deus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Não é para nós, não é para o homem. Nós estamos cantando para Deus. E esse hino que nós acabamos de cantar, Seguirei ao meu bom mestre, ele tem uma história muito bonita, de um homem que estava viajando, um missionário, ele estava naquela sua viagem, recebeu uma notícia muito triste, diz que a sua filha havia falecido. E quando ele estava de volta no navio, bem na metade da viagem, ele recebeu outra notícia, que a esposa havia morrido. Imagine aquele homem com aquele sofrimento tão grande, fazendo a obra de Deus, receber essa notícia. Aonde ele sentou e fez essa música. Seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que ele ir. Deus é Deus. Eu vou fazer um solo agora, aonde Jesus Cristo, quando nós vemos algumas mensagens, quando ele toca em alguns doentes, ele toca em alguns leprosos, ele toca naquele cego de Jericó, e quando ele toca, ele cura. E quando ele toca na sua vida, ele vai curar você, em nome de Jesus. Essa música chama-se Tocou-me. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu zero poder, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém, irmãos. Amém. Que Deus abençoe. Quando Ele toca na nossa vida, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E nós temos que estar preparados, porque nós estamos chegando ao fim. Pelas coisas que estão acontecendo, não somente no nosso país, mas como no mundo todo, nós vemos as guerras, nós vemos as lutas, nós vemos no nosso país essas grandes catástrofes, nós vemos cada vez acontecendo coisas piores. E se nós não estivermos preparados, estarmos prontos para estar com Jesus, nós temos que nos preparar. Nesse momento eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, Salmo 92, de 1 a 15. Eu esqueci de passar por mão, mas eu creio que Salmo 92, de 1 a 15. É difícil quando você chega e pega a pessoa de surpresa, né? Mas é assim mesmo, isso acontece. A gente sempre tem falado, quando o culto é ao vivo, a transmissão é ao vivo, acontece muito essas coisas. Então vamos fazer essa leitura de Salmo 92, de 1 a 15. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Só que eu vou ler o primeiro versículo, o versículo, irmãos lerão próximo para mim. Eu queria que a igreja estivesse lendo comigo. O versículo 1 fala o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ao som da lira de 10 cordas e da citara, e da melodia da harpa. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. 6. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, são a mesma palavra aqui, o versículo 8. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. 10. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debanda dos meus maldosos agressores. Plantarão na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Eu gostaria de voltar a ler o versículo 1 com toda a igreja. O versículo 1. Vamos ler todos juntos? Como é bom render graças ao Senhor,
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Pode se assentar. Irmãos, vamos estar agora entrando na palavra do Senhor, aonde nós queremos deixar Deus falar nesse momento. Porque quando o pastor me deu essa responsabilidade, ele me deu alguns parâmetros que ele está fazendo as mensagens sobre os milagres de Jesus. Aí eu parei, pensei, conversei com Deus. Eu falei, não é justo eu passar na frente, porque deixa o pastor continuar os milagres de Jesus. E Deus já havia falado comigo há muito tempo sobre esse tema, esse tema que eu vou ler nessa noite, vamos pregar nessa noite. O tema da minha mensagem dessa noite é as tempestades que afligem o homem. Vamos ler lá em Mateus 8, de 23 a 26, que diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eis perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Irmão, nós vemos esse texto onde Jesus Cristo, quando já havia pregado há muitos dias, nós vemos aqui o relato de lá de Mateus 4 até o Mateus 7, onde vem para a bem-aventurança, depois vem vários ensinamentos de Jesus, aonde ele chega até o capítulo 7, Jesus, em momento algum, ele parou para descansar e para dormir. Nem mesmo no texto onde fala que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra daquela enfermidade. O texto não relata que ele sentou e descansou. E nós vemos aqui, irmãos, esse relato dessa história de Jesus Cristo, aonde ele entra ali dentro, ele pede para o discípulo, que está lá no versículo 18, que quando estava aquela grande multidão, estava empurrando, o mestre estava empurrando os discípulos até aquela beira daquele mar, Jesus pediu para que eles entrassem no mar. E o texto fala o seguinte: Jesus entrando no barco, Jesus entrando no barco, e muitos os discípulos entraram com ele. Irmão, nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele estava já cansado, já estava exausto de tanto ensinamento, de tanta cura. Ele escolheu os discípulos para trabalhar com eles, e eles estavam ali naquele momento de cansaço. Mas mesmo assim, ele entrou naquele barco e não parou de pregar. Aquele dia foi um dia de muito trabalho para Jesus Cristo. De muito trabalho. Quem de vocês trabalham constantemente sabe, se você não parar uma hora e sentar e fechar os seus olhos por alguns momentos, vocês não aguentam. Na minha profissão, na profissão de cada um de vocês, até mesmo a dona de casa,
se ela não parar um pouco, não sentar, ela não vai resistir. Jesus não é diferente. Nós vamos falar depois sobre Jesus, homem. E quando eles entraram aqui no barco e os discípulos o seguiram Jesus, irmão, nós estamos vendo hoje grandes tempestades no nosso estado de São Paulo, lá em Santos, que ocorreu tantos ali, tragédias ali caindo ali. Muitos estavam se preocupados com os seus bens, outros estavam preocupados em ir para a praia. Mas nós temos que nos preocupar com as nossas vidas, porque nós temos uma só vida. Jesus Cristo nos deu. Mas nós vemos ali que muitos estavam ali, até hoje vai ter uma reportagem falando sobre essa situação. Mas já faz 7 dias que aconteceu isso. Nós temos que estar nos preparados para essa grande tempestade. Não o material, mas sim o espiritual. Eu pergunto, como que está a sua vida espiritual diante de Deus? Você está deixando Ele tocar na sua vida? Você está seguindo Jesus Cristo como Ele quer? Nós temos que ter essa responsabilidade, meu irmão. Jesus está pronto para nos ouvir. A Bíblia fala que Ele está com as mãos estendidas para nos ajudar. Mas nós temos que estar preparados para isso. As tempestades virão, como aconteceu lá com estes discípulos. Os discípulos estavam com Jesus Cristo, eles sabiam quem era Jesus Cristo. Mas mesmo assim, eles entrando no barco, aquele barco, irmãos, era o único lugar de segurança e de conforto para aqueles discípulos. Eles não tinham outra forma, era somente aquele barco. Os discípulos quando viram Jesus naquela situação em dormindo, mas eles estavam ali preocupados com o que iria acontecer com eles. Mas nós começamos a verificar, antes de Jesus Cristo fazer o chamado dos seus discípulos, quem era Pedro? O que Pedro fazia? O que alguns discípulos faziam? Eles eram pescadores. Eles eram homens que conheciam o mar. Eles conheciam aquele revolto daquele mar. Eles sabiam que aquele mar, a hora ou outra, ele iria estar se balançando e podia até ir a naufrágio. Mas eles estavam com medo. Quanto de nós, irmãos, entramos numa situação tão difícil e não sabemos se vamos conseguir sair lá atrás? Porque nós temos medo. Quantas vezes nós queremos fazer algo, nós falamos, não vai dar certo. Já começou errado por aí. Que você já falou que não vai dar certo. Porque você não tentou. Os discípulos aqui estavam com medo. A Bíblia não relata em nenhum momento eles tentaram preparar o barco para se arrumar para que não pudesse ir ao naufrágio. Porque eles eram profundos conhecedores daquele lugar. O mar. E quando o vento bate de um lado para outro na sua vida, aí vem as dificuldades da vida. Vem a falta de fé. Vem a falta de confiança. Esquecemos da nossa fé. Primeiro é quando nós falamos, oh meu Deus, me ajude. Seja quem for. Os discípulos não foram diferentes, meus irmãos. Nós podemos aqui falar sobre a humanidade de Jesus, sobre esse tema. Jesus, desde o capítulo 4 até o capítulo 7, nós vemos que Jesus em nenhum momento ele descansou. Primeiramente, a tentação de Jesus lá naquele monte. Depois, quando ele desceu, ele curou, ele fez milagres.
Depois ele chamou os discípulos. Depois ele começou a caminhada na evangelização. Teve muitos escribas e fariseus, muitos mestres querendo segui-lo. Em nenhum momento Jesus parou. Mas Jesus era 100% homem. Jesus podia cansar. Jesus podia dormir. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas naquele momento, o Jesus homem cansou. Como muitas das vezes, irmãos, nós cansamos. Quando o pastor me ligou, irmão, eu vou descansar. Eu estou cansado. Irmãos, é mais que justo. Porque a batalha ela é muito grande. A batalha ela é imensa. Quem está fora das linhas de batalha é fácil falar, mas aquele que está na frente da batalha, o comandante, o general, ele sabe que não é fácil. Não é fácil você estar aqui, transmitindo para vocês aquilo que não é do homem, mas sim é de Deus. O general é Jesus Cristo. Quem coloca a palavra na boca do homem é Jesus. O homem não pode falar dele mesmo, ele tem que falar de Jesus. Porque aqui nós vemos por que Jesus dormia. Porque ele era homem. 100% homem. E 100% Deus. Cansou. Mas em nenhum momento, ele esqueceu da sua responsabilidade. E o texto fala que os discípulos naquele medo, naquele solavanco do barco, né, irmão? Eles começaram a buscar o refúgio. Em quem ele buscou refúgio? Em Jesus Cristo. Acordou Jesus, mestre, não se incomoda que nós morramos. Jesus estava descansando. Irmãos, há momento da nossa vida que nós temos que ser repreendido por Jesus. Muitas vezes nós passamos por situações adversas na nossa vida. No nosso casamento, passamos por situações difíceis, na família, no trabalho, no dia a dia. E nós temos que estar pronto, estar falando com o Senhor Jesus. Mas há momentos que nós fazemos coisas que nós temos que levar um puxão de orelha de Jesus. Quantas vezes que ele falou, por que vocês estão com medo? Quantas vezes vocês ouviram de Jesus Cristo? Por que você está com medo? Por quê? Eu estou aqui. Jesus está dizendo, ele está aqui com vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. A palavra foi clara. Porque aqui ele foi, na NVI, ele fala, sois tímidos. Lá na versão da linguagem de hoje fala, por que vocês são medrosos? Já muda. A pessoa tímida é uma coisa, mas a pessoa medrosa é outra. Por que vocês estão com medo? Não precisamos ter medo. Se nós temos um Deus que está conosco, se você tem a certeza que você está seguindo Jesus Cristo, como aquele hino disse para nós, não podemos temer. Não importa a circunstância da nossa vida, não podemos ter medo. Nós temos que confiar e saber que
a nossa vitória já é certa, porque nós estamos com Jesus Cristo. Nós temos plena certeza disso. E o resultado veio no versículo 28. Então ele levantou. Interessante na linguagem de hoje, diz que ele deu ordem para as ondas e para o mar. Aqui ele repreendeu que vinham do sepulcro. Irmão, tá errado ali, irmão. Tá no 28, irmão. Já passou por 28. E Jesus aqui repreendeu o mar e o vento. E o que me chamou a atenção no finalzinho do milagre de Jesus foi: e tornou-se profunda bonança. Irmãos, veio a calmaria, veio o socorro de Deus na sua vida. Se veio o socorro na vida dos discípulos, ele está vindo na nossa vida hoje. Porque a Bíblia é o ontem, hoje e eternamente. Nós temos que crer nisso, porque Jesus está pronto a nos levantar nossas mãos e nos ajudar. Não temos que ter medo. Não temos que ter medo. Nós temos que simplesmente confiar e crer nele. E crer, porque Jesus Cristo está pronto. Ele cansou. Cansou, ótimo, homem. Quem de nós não cansa? Mas, e fez-se completa bonança. Irmãos, essa é o resultado daquele que está com Jesus Cristo. Daquele que está pronto a caminhar com Ele. Temos que estar pronto a caminhar com Ele. A batalha ela é longa. A batalha ela é longa. Mas o nosso general, que é Jesus Cristo, Ele já está conosco. Porque nós sabemos que vamos chegar lá na frente. Porque nós temos um general, Jesus Cristo. Os discípulos conseguiram atravessar pelo outro lado do mar, em segurança. Em segurança. E nós temos a certeza, meu amado irmão, que nós vamos conseguir passar. Tudo isso está acontecendo no mundo hoje. As tragédias, os terremotos, as guerras. Já está escrito na palavra de Deus. Se nós pegamos em Mateus 24, já está tudo aqui escrito. Nós só temos que nos preparar. Não sabemos o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Ele. Não sei se amanhã eu estarei aqui. Quem pertence a Ele. Mas, cuidado com a tempestade da vida. Cuidado. Elas vão vir. Elas vão vir. Mas não tenha medo. Porque vocês vão vencer. Vão vencer. Vão vencer. Coloque Jesus na frente. Tá bem, irmãos? Que Deus o abençoe a sua vida. Eu gostaria de cantar mais um hino agora. Hino de 328, do cantor cristão. Só que eu gostaria que a igreja cantasse também. Eu vou guardar a minha voz e vou deixar os irmãos cantarem, que fala sobre o mestre, o mar se revolta. Nós vemos aqui esse texto de... Os irmãos, peço que os irmãos fiquem em pé, né? Já estavam sentados muito, né? Agora vamos descansar, né? E vamos estar cantando este hino, mestre, o mar se revolta. Hoje os irmãos...
cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar
Amém, irmãos? Nós temos que nos sossegar no Senhor. Ele é a única solução das nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, agradecer ao pastor Sérgio por esse convite e agradecer à igreja, todos vocês que estão aqui nesse momento, que vocês continuem sempre firmes. O mar vai se revoltar, mas eu sei que vocês vão conseguir vencer a batalha. As tempestades virão, mas vocês vão vencer. Porque nós temos o nosso general, que é Jesus Cristo. Muito obrigado por vocês estar aqui. Muito obrigado. Hoje é o primeiro dia da semana. E que você tenha um dia maravilhoso debaixo da mão santa do Senhor. Eu gostaria de ouvir agora os irmãos podem se assentar sobre um hino. Peguei de novo ele de surpresa de novo. Depois... Bom, vamos estar orando, terminando o culto desta noite. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer a Ti, Senhor Deus, pelo que o Senhor conduziu todo esse trabalho aqui, Senhor Deus, que tudo que foi feito aqui foi para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, leve nós para nossos lares, ó Pai, debaixo da Sua mão santa e protetora, Senhor. Nos livra, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Mas se vier algumas tempestades nas nossas vidas, nós temos a certeza que nós vamos vencer, porque o Senhor está no barco conosco, Senhor. Pai, traga o pastor Sérgio de volta, guardado e protegido pelo Senhor, meu Pai, e que ele possa estar descansando, meu Pai. Sabemos que a batalha é muito árdua, Senhor. Não é fácil essa luta, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Esteja com todos e teu povo que esteja na face da terra. Esteja abençoando eles todos os dias, meu Pai. É o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, que Deus o abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.